Jesus. Quero chamar meu esposo, o apóstolo Jefferson. Aleluia, que vai trazer a ministração da palavra. Amém. Fica de pé, igreja, vamos orar pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus querido, eis aqui o teu servo, ó Pai amado, que é carne, Senhor Jesus querido, e precisa, Senhor, de restituição, ó Pai amado, que o Senhor venha abençoar o físico, a mente, ó Pai querido, que ele venha, Senhor, estar disposto neste momento, ó Pai amado, usa a vida dele, Deus, para transmitir, Pai querido, para a tua igreja, algo do céu, ó Pai, que precisamos ouvir, ó Deus querido, e glorificar o teu santo nome. Amém. Em nome de Jesus.
está servindo a Deus, ele precisa obedecer às ordens de Jesus Cristo. Se é para se batizar, temos que se batizar. Se é para tomar ceia e ter comunhão com Cristo, temos que tomar ceia e ter comunhão com Cristo. Se é para sermos dizimistas, temos que ser fiel nos dízimos. Se é para sermos obreiros, líderes, temos que ser fiel ao nosso chamado. Então hoje, nesta manhã, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, amém? Que vai abranger a essência do cristianismo, o amor. E este amor, ele tem vários tipos de ramos. E quero, nessa manhã, então, trazer uma palavra e chamar a atenção dos irmãos. Se não estiver bom o microfone, a gente tira e usa o outro, sem problema nenhum. Amém? Tá ruim? Vamos trocar? O que os irmãos acham? Levanta a mão quem tem que trocar. Ainda não, vamos mais um pouquinho, né? Pronto, então venceu quem acha que a gente tem que tentar mais um pouco. E serve de lição. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, sempre tente, nunca desista. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. No livro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, deixa aberta a sua Bíblia, ache aí. Jesus, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias prometido. Ele veio para este mundo para mudar a história dos homens. Ele veio para cumprir um mandamento, uma ordem de Deus. Ele não foi obrigado a fazer isso. Ele veio porque ele quis. A Bíblia diz que ele se esvazia dos seus atributos de um ser divino, pois ele faz parte da Santíssima Trindade do Trino Deus. Então, a onipotência, onisciência, onipresença, ele se esvazia e vem como homem na terra. Ele vem e ele dá o exemplo para todos nós, como a igreja precisa agir, como a igreja tem que andar. Então, nós procuramos usar a Bíblia Sagrada para tirar da Bíblia, extrair da Bíblia Sagrada tudo aquilo que nós temos que fazer, aonde Jesus, aonde Deus ensinou. O presbítero William trouxe uma mensagem nesta manhã, dízimo e oferta. Ele vai falar de Abraão, do sacrifício de Abraão, que tem um paralelo com Jesus na história de Abraão. O filho da promessa, o filho de Deus, veio também. Enquanto Deus poupou o filho de Abraão, Isaac, Deus não poupou o seu filho Jesus na cruz do Calvário. Jesus, ele vem para a cruz, ele vai se envolver com os homens, pecadores, e esses homens machucam muito Jesus. Eles só não ferem Jesus na cruz. Eles ferem Jesus num relacionamento. Muitas das vezes nós somos feridos em relacionamentos. E nós, como humanos, cansamos. E não queremos mais sofrer. E preferimos abrir mão de algumas relações. Mas Jesus, ele não abre mão das relações. Ele, desde quando começa o seu ministério, nós vamos ver que ele passa por cada situação e ele não abandona nada. Ele é humilhado, uma perseguição tão grande no seu nascimento. A mãe grávida é obrigada a viajar grávida para lá e para cá, porque existem pessoas querendo matá-lo antes mesmo de nascer. Ele sofre tantas coisas. Passa pelos seus amigos, discípulos, os seus apóstolos, os mais próximos. Esse mesmo às vezes o trai.
esses mesmo muitas das vezes não conseguem entender o chamado e deixa Jesus na mão muitas das vezes. E Jesus, ele poderia muito bem cansar e dizer, não, eu cansei, não quero mais. E o mais delicado, o que eu quero que vocês prestem atenção, Jesus, ele estava indo para a morte. Quem é que quer ir para a morte? Nós evitamos a morte. Nós ouvimos um testemunho de uma mãe. E obviamente que qualquer situação que parece levar à morte, nós vamos evitar e vamos procurar resolver para não entrarmos na morte, para não cairmos na morte. Então, Jesus, ele não tinha esse privilégio. Todo o seu caminho, toda a sua jornada levava à morte. Sabe o que é você acordar pela manhã e saber, eu tenho pouco tempo de vida. E a morte cada vez está chegando mais perto. Sabe o que é passar os meses? Sabe o que é passar alguns anos e você saber, está se aproximando. E não tem o que fazer. E em meio a isso, essa situação de morte, ele continua a trabalhar. E ele não abre mão das suas relações. Ele sabe que vai ter que lidar com Pedro, que não é tão fácil de lidar com ele. Ele sabe que vai lidar com os judeus, que o perseguem. Ele sabe que vai ter que lidar com os romanos. E em meio a tudo isso, ele continua nessa relação, ele continua envolvido com todo o seu trabalho, e nós não vimos na Bíblia Sagrada uma vez Jesus dizendo, não quero mais, cansei, estou desanimado, vou parar com tudo isso, porque eu sou humano. E ele é humano, era humano, estava como homem na terra, ele não estava como Deus. Existe aí na teologia e muitos teólogos e pastores que defendem a tese de que ele era Deus, estava como Deus. Eu defendo a tese de que ele estava como homem e que ele se esvaziou, porque Deus não pode morrer. E quem morre é ser humano, é humano. Eu e você morremos porque somos humanos. Deus não morre. E por isso ele não estava como Deus. Ele estava como homem. Amém? Os irmãos estão me ouvindo lá do fundo? Tá legal aí, Marquinhos? Beleza, glória a Deus. Agora todo pregador vai ter que usar isso aqui, viu? Não vem com conversa que não gosta de usar. Sabe o que é o problema? Por exemplo, o pastor Elton prega com o microfone no umbigo. Então tem que ligar, aumentar a voz dele muito, e aí de repente ele põe a voz aqui na boca, aí fica muito alto. Então aqui tem uns pregadores que, né, o Elinho já põe a boca aqui, ó, no microfone, fala tal. Agora todo mundo vai ter que usar isso, que aí a gente acaba o problema. É ou não é? É ou não é? Pronto, resolvido. Ô glória, louvado seja Deus. Agora o mais interessante de tudo isso é que ele veio para ser um mártir. E ele instituiu a sua igreja para ser mártir também. Como apóstolo? Quando nós entregamos a vida para Jesus, sabe o que acontece? Significa que eu não mando mais na minha vida. Quem manda na minha vida agora quem é? Deus. Olha para o irmão e diga, quando você entrega a sua vida para Jesus, sua vida pertence a Ele. Não pertence mais a você. Você não tem o direito de vida ou morte, porque ela pertence a Cristo. É simples assim. Mártir em grego significa testemunha. A Bíblia diz que nós somos testemunhas de Cristo Jesus sobre essa terra. Significa que nós somos mártires. Nós, muitas das vezes, não queremos ir para a África ou para os países da Arábia, países sabe, terrível em batalhas. Ninguém quer mais para Israel agora, porque todo mundo sabe que Israel está em guerra. Não é? Nós evitamos todo tipo de perigo. Não vou para esse país não, porque é só Jesus. Quando eu fui para a África, nós jejuamos, nós oramos. Os irmãos muitas das vezes, não, mas é muito perigoso, meu Deus do céu, o que vai acontecer lá? E
A verdade é que nós fomos chamados, todos nós fomos chamados para fazermos a obra do Senhor, para verdadeiramente fazer aquilo que é a vontade dEle. E o meu direito agora de dono da minha vida eu perdi quando o aceitei. Por isso, se tiver alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus, talvez hoje você vai pensar muito bem. Eu vou pensar um pouco mais para aceitar Jesus. E você que já aceitou, eu quero dizer para você que o caldo vai entortar mais e mais agora. Vai. Então olha para o seu irmão que está do seu lado e diga, você não é o dono da sua vida. O dono da sua vida é Cristo. Você não manda mais em nada. Você não tem casa, você não tem carro, você não tem dinheiro, você não tem roupa. Tudo isso pertence a Deus. Quando Ele quiser dar, Ele dá. Quando Ele não quiser dar, Ele não vai dar. E não adianta reclamar, não adianta murmurar. Vai falar isso para Ele, não adianta reclamar, não adianta murmurar, não adianta chorar, não adianta dar uma de corpo mole. Porque a sua vida pertence a Deus. Agora nós vamos ler Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Até o versículo de número 17. Nós subimos a letra um pouco. Eu já não estou mais na frente da letra. Os irmãos estão conseguindo ver daqui? Bom, algumas pessoas gostaram, outras não gostaram. Mas isso que é o bom. Vamos ver o que é melhor para todo mundo. Levanta a mão quem gostou da letra desse jeito. Levanta a mão quem gostou da letra do outro jeito. Ganhou quem gostou da letra desse jeito. Então fica definido que a letra vai ficar assim. Amém? E quem achava que era melhor, fique quietinho, dá glória a Deus e aprenda que é assim que funcionam as coisas. Nem sempre a nossa vontade prevalece. Amém? Eu estou pregando a palavra de Deus. Por mais que eu brinco, é a palavra de Deus. Ok? Coloque isso no seu casamento, coloque isso na sua relação. Nem sempre é a sua vontade. Às vezes é do outro. Às vezes você tem que dar o braço a torcer. Às vezes, mesmo estando certo, temos que dar o braço a torcer. Porque lá na frente, a lição vem. E a lição é o tempo que dá, muitas das vezes. Amém? Glória a Deus. Coloca isso no ministério, no seu ministério. Coloca isso na sua empresa. Coloca isso com o seu dinheiro. Louvado seja Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 11 diz assim: Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vós circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete,
porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Repita comigo, desde agora. Ninguém me inquiete. Bem forte, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor e dá glória a Deus. Aleluia. Contextualizando o texto que nós lemos aqui, nós vamos ver que Paulo, como a igreja primitiva, passava por processos delicados. E grupos de obreiros, grupos de líderes, grupos de pessoas, pastores, bispos, apóstolos, e estes homens, eles muitas das vezes entravam em divisões. Quando Paulo pede para ninguém o inquietar, sabe, é porque ele estava passando por um processo de que o seu ministério estava sendo questionado. Ele era apóstolo, mas ele não foi dos 12 apóstolos. Ele se intitulou como o apóstolo dos gentios. Naquela época, eles já passavam, a igreja já passava por muitas mudanças. Por exemplo, Pedro, ele não era o pastor da igreja. O pastor da igreja era Tiago. Lá em Jerusalém, Pedro era um homem que foi muito usado por Deus, e Jesus tinha falado já que ele seria um líder, e ele curava as pessoas, ele fazia grandes milagres. Mas outra hora, Pedro era muito difícil. Mas depois do batismo, depois que eles recebem o poder de Deus, Pedro se transforma num poderoso apóstolo, fazendo muitos milagres. E obviamente que os olhos das pessoas vão ficar nesses que fazem muitos milagres. Mas o mesmo Pedro, ele defendia que muitos irmãos em Cristo Jesus deveriam circuncidar. Porque Pedro era muito judeu, era muito religioso, e estava passando por um processo de mudança. E quando nós passamos por processo de mudança, claro, óbvio que as coisas saem do lugar, nós nos preocupamos porque desejamos que tudo fique bem no lugar certo. Por exemplo, eu mesmo vi isso aqui, ó, no começo do culto. Quem está conseguindo enxergar isso aqui no começo do culto? Me incomoda. Por que eu estou falando isso? Quem que deveria tirar isso daqui? Eu? Obreiros? Líderes? Qualquer um de vocês poderiam tirar. Mas cabe mais mesmo aos líderes. Primeiro a ver, porque foram chamados para isto. Então, nós precisamos ter um zelo na casa do Senhor de uma forma, sabe, tão grande. Porque se pelas coisas pequenas nós não tivermos um zelo, não teremos pelas coisas grandes que virão sobre as nossas vidas. Aí nós vamos ver ministérios fracassados, pessoas desanimadas, pessoas até morrendo espiritualmente e abandonando a fé. Nós estamos aqui para pagar um preço muito grande. Os irmãos estão vendo que a mensagem nessa manhã não é uma mensagem de cobrança, é uma educação cristã para todos nós. E começa com um grande exemplo de Jesus Cristo. Se ele diz que nós somos testemunhas, somos mártires, nós estamos sendo preparados, temos que estar preparados para o que deve é. Nem sempre serão as coisas boas. Às vezes vem coisas ruins. Jesus, ele nos ensina dessa maneira. Mas os discípulos, a igreja, passando por um momento de mudança, de transformação, alguns com um zelo muito grande pela palavra, pelo um testemunho, e outros nem aí. Paulo é questionado pelo seu ministério, pelo seu chamado. Alguns irmãos
líderes dizem, eu sou judeu, eu sou israelita, eu sou circuncidado e eu sou discípulo de Jesus Cristo. Se gabando, se gloriando por ser judeu, se gabando por ser israelita, se gabando por ser circuncidado, se gabando por agora ser em Cristo Jesus. Paulo já defendendo e dizendo, não há necessidade de circuncidar, não há necessidade de guardar a lei, porque Cristo já cumpriu a lei. Paulo com uma mensagem diferente dos outros, e aí uma divisão. Eu me divido quando eu não quero ver coisa fora do lugar, como alguns também não querem. Eu fico dividido, e nós podemos nos dividir, porque, poxa, o apóstolo está sendo exagerado, não tem necessidade disso, para que ficar cobrando tanto assim? São nos mínimos detalhes que nós precisamos tomar bastante cuidado, porque isso vai reverberar, isso vai, sabe, mexer com a gente lá na frente, com o nosso ministério, com o nosso jeito de ser. Casa toda bagunçada, toda suja. Se a sua casa é toda bagunçada, se a sua casa é toda suja, certamente que tudo que estará na tua mão também vai ser bagunçado e também será sujo. É ou não é, igreja? Então, por isso que nós temos que glorificar a Deus pela mudança que Deus tem feito em nossas vidas. Porque quando Deus muda as nossas vidas, Ele só não nos tira, aleluia, daquele velho homem que nós éramos. Mas Ele muda a nossa mente, Ele muda a nossa personalidade. Eu estudei psicologia há 5 anos, e os psicólogos dizem que ninguém pode mudar a personalidade de ninguém. Mas eu tenho um Cristo Jesus que tem o poder de mudar a personalidade de pessoas. Ele, quando muda as nossas vidas, Ele muda por completo. O desorganizado vai agora ser organizado. O sujo agora se torna limpo. É em todos os sentidos. Então, irmãos, em nome de Jesus, saiba que esta vida que nós temos pertence ao Senhor. E Ele quer nos moldar, Ele quer fazer de cada um de nós como Ele é. Amém, igreja? Amém. Paulo passa por um processo tão grande. Eu quero ler com os irmãos para que os irmãos entendam. Eu acho que lendo o texto sagrado fica melhor para eu explicar aos irmãos. Abra a sua Bíblia comigo, vocês vão entender o que Paulo estava passando. E quantos irmãos estavam se vangloriando porque eu sou hebreu, porque eu sou israelita? Não é diferente nos dias de hoje. Quantas pessoas se gabam, quantos líderes se gabam? Ah, porque eu tenho uma BMW, porque eu tenho 5 apartamentos, porque eu tenho casa em Orlando, porque eu tenho casa na França. É porque onde eu ponho a mão eu curo, porque eu tenho um dom. Quantos nós vimos aí, quantos líderes às vezes se gabam dessas coisas? Se vangloriam, porque a minha igreja é de 5 mil membros. Porque eu estralo o dedo aqui, pedi uma oferta, pedi para os irmãos, eu preciso de tal coisa, os irmãos já resolve tudo. Aqui não, aqui nós estamos totalmente diferente. Eu comecei dizendo da nossa necessidade financeira da igreja. Se tivesse aqui vários empresários ricos, eu falava, ó, cara, irmão, precisa de 3 ares condicionados aqui para a igreja, cada um custa 12 mil. Um só levantava a mão, apóstolo, pode deixar, fica tranquilo que a próxima semana vai estar instalado. Muitas igrejas são assim. Aqui no Brasil, são desse jeito. Eu preciso abrir uma igreja em Portugal. O pastor João e a pastora Válbia estão lá. Deus abençoe o pastor João. Deus abençoe a pastora Válbia, a Vivian, Kennedy, né? A Kátia, que estão tudo lá. Louvado seja Deus, a família. Aguardando a gente mandar um dinheiro para abrir a igreja. Já arrumaram o salão e tudo, mas precisa de 6 mil reais para dar de depósito para abrir a igreja lá. Então, agora não dá. A igreja da África caiu por causa da chuva. E nós não conseguimos ainda deixar a igreja pronta. E ao mesmo tempo tem a nossa necessidade aqui, o que nós vamos fazer? Então, nós temos dificuldade. Uns se vangloriam porque, não, a minha igreja é uma bênção. Muitos estão dizendo e falando. Amém? Os irmãos estão acordados? Oh, glória a Deus! Agora eu não posso gritar mais no microfone para os irmãos se assustarem. Agora fica mais tranquilo. Para quem tem sono, para quem gosta de dormir na igreja, agora está maravilha, está o paraíso.
E aí, a situação que nós nos encontramos, falamos, não tem como se vangloriar nisso, não é? Nessa situação. Mas muitos dizem, olha, se você não tiver uma casa, 3 casas, um carro, tal, se você não tiver dinheiro, você não serve a Deus, porque quem serve a Deus, a vida tem que ser diferente, tem que ter uma prosperidade muito grande. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Os irmãos já ouviram esse tipo de mensagem? Já ouviram? Então eu, que aceitei a Jesus com 16 anos de idade, que abro mão de fazer um monte de coisa que os homens do mundo fazem, porque temo a Deus e Deus mudou a minha vida. Eu que, sabe, não quero me envolver com coisas erradas, que a minha vida inteira eu procuro ser exemplo, eu procuro fazer o meu melhor. Eu não sirvo a Deus então? Porque eu não tenho 3 carros? Porque eu não tenho uma Mercedes-Benz? Porque eu não tenho uma BMW? Porque eu não tenho um apartamento de 200 metros quadrados? Então, eu não sou um servo de Deus por isso? O mesmo problema que eles tinham lá no passado, nós temos aqui também. Muita gente se vangloriando. Se vangloriando porque prega bem. Se vangloriando porque tem todos os dons. Se vangloriando porque, sabe, consegue na sua pregação ganhar não sei quantas pessoas para Jesus. Paulo passava por tudo isso. E o que eu quero trazer para a igreja é que, quando Paulo ele diz que carrega marcas de Jesus Cristo no seu corpo, é porque ele prova para todo mundo. Falar é muito bom, está tudo certo, mas mostre as provas de Jesus Cristo na tua vida. Olha para a sua cicatriz e vê. Quando foi isso? Porque aqui eu tenho uma cicatriz no meu dedo. E quase eu perdi o meu dedo com a Maquita trabalhando para a igreja, fazendo a obra de Deus. Então, quando eu olho, eu já sei. Isso aqui foi no dia que a Maquita miserável quase arranca meu dedo. Mas quem foi o culpado? A Maquita ou fui eu? Eu. Porque quando nós temos muita habilidade em tal coisas, nós muitas das vezes, sabe, somos profissionais em tal coisa, não, isso aqui é assim que funciona, desse jeito, desse jeito, e vamos e tal. Aí que se machucamos, porque o medroso, ele, né? O medroso, não, peraí, não pode ser assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, peraí, tem que pôr máscara, peraí, não, isso aqui não pode cortar dessa maneira, mas o cara que já está acostumado, já sabe, é aí que se machuca mesmo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Eu vou pedir para a igreja ler para poupar a minha voz. Lê para mim, igreja, por favor. Amém. Este é o chamado dos servos do Senhor, que sofre pelo ministério, pela igreja de Jesus Cristo. Ele poderia muito bem se vangloriar por tudo isso que acontece no seu corpo, mas ele diz na palavra que ele não se vangloria por isso.
no texto que nós lemos, não neste, mas lá em Gálatas. Ele diz que não vai se vangloriar. Ele expressa que a circuncisão, que os irmãos estão se gabando de que é circunciso, se gabando que é filho de Abraão, que agora é cristão, isso não vale de nada. Como também a incircuncisão, aquele que não se circuncidou, também não vale de nada. Mas o que vale realmente é uma nova vida em Cristo Jesus. A nova vida em Cristo Jesus é o que realmente vale. É o que nós lutamos e desejamos que todos os irmãos façam isso. Uma vida em Cristo Jesus. Toda honra e toda glória não seja para homem nenhum, mas seja para o meu Senhor e o meu Salvador. Se nós sofremos porque nós não temos condições e alguns têm fartura, a honra e a glória seja dada a Deus. Pelo texto que a irmã leu no seu testemunho, há tempo para todas as coisas. Nós tivemos tempo em que nós não tínhamos condições nenhuma de fazer muitas coisas. E nós não abandonamos a Cristo, nós não abandonamos o barco, continuamos seguindo ao Senhor Jesus. Chegou o momento em que Deus mudou um pouco a nossa história e nós conseguimos alcançar alguns voos. Fui para alguns países, conheci algumas pessoas, glória a Deus, temos uma boa igreja, um bom som, uma boa cadeira, mas não vou me gloriar dizendo que sou melhor do irmão que tem uma igreja menor do que a minha, que tem cadeiras de plástico, que lá não tem pregadores como nós temos aqui. Não, de jeito nenhum. Vamos nos entender que somos servos do Senhor Jesus, e o que mais conta e o que mais realmente vale a atenção é que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida transformada, sem vaidade, uma vida transformada onde nós somos puros em Cristo Jesus. Porque a igreja do Senhor tem que ser pura. Ela tem que ser pura, purificada para o encontro. Quando Cristo vier, Ele vai pegar uma igreja pura, uma virgem verdadeiramente, onde ninguém tocou. Existe uma pureza nela. Esta é a igreja que nós temos que lutar para que ela permaneça dessa maneira. Uma igreja que não venha se contaminar. Uma igreja que mesmo estando no mundo, não se contamine com este mundo. Mas ela venha lutar para ser exemplo, ela venha lutar para que verdadeiramente as pessoas possam ver nele Cristo. Como foi falado, que as pessoas o aceitem pelos comportamentos dos servos do Senhor sobre essa terra. Paulo poderia verdadeiramente ser maior do que todos eles e dizer: eu também, ele fala isso, eu também sou filho de Abraão, eu também sou israelita, eu também falo aramaico, falo hebraico, eu também sou apóstolo, mas eu carrego no meu corpo a marca de Cristo Jesus. Talvez muitos irmãos não estejam acostumados, né, com uma mensagem de você saber que o seu corpo não pertence mais a você. E que se Jesus quiser exigir algo de você, você vai ter que aceitar. Você está pronto para aceitar se Jesus exigir algo que talvez você não queira? Pense bem nisso. E comece a se colocar nessa posição. Porque nós somos chamados para morrer. Nós somos chamados para ser mártir. Nós somos chamados para ser testemunha. E nós não somos mais o dono da nossa vida. E por mais difícil que seja, e por mais complicado que seja servir a Deus, as marcas vão ficar. Se qualquer coisa que acontecer e você desistir e abandonar o barco, que qualidade de servo é você? Você entendeu o Evangelho de Jesus? Talvez não entendeu realmente como ele é, porque ele não é isso. Algo fluido,
algo que escapa pelas nossas mãos. Ele é muito mais do que isso. O Evangelho de Jesus é saber que quando nós aceitamos a Ele, a minha vida pertence a Ele. Eu não tenho mais vontade sobre a minha vida, sobre o meu corpo. Pertence ao Senhor. Por isso, quando Paulo estava na boa fartura, ele glorificava a Deus. E quando ele perdeu toda a fartura, que ele ficou na miséria, ele disse, se eu tiver um cobertor para me cobrir, se eu tiver um teto, tá bom demais. Porque eu aprendi a viver na fartura, mas eu aprendi também a viver na escassez. E isso é o servo do Senhor, que quando carrega a marca do corpo de Jesus no seu corpo, ele pode sofrer qualquer tipo de situação, que ele vai continuar a mesma pessoa, sua pregação vai continuar o mesmo, o seu comportamento será o mesmo, porque ele é transformado em Jesus. Ele sabe o que é servir a Jesus Cristo. Ele entendeu. Nós abrimos mão porque nós cansamos das nossas relações. Ontem eu estava numa igreja, a igreja do pastor Franklin, que era ele que estava aqui, neste salão. E ontem ele separou algumas pessoas para obreiros. E ele me convidou e eu estava lá ontem. E nós então ungimos algumas pessoas ali como obreiros. E eu fiquei muito feliz porque muita gente me abraçou e muita gente falou, olha apóstolo, eu estou tão feliz de saber que você que está lá na igreja, porque a gente teve toda uma vida naquele lugar. E nós não queríamos que qualquer pessoa entrasse lá. Então eles estavam muito felizes, muita gente me abraçou e falou, que bom, eu quero ir lá, eu quero visitar e vai ser um dia de comunhão. Eu falei, vai ser mesmo, em nome de Jesus. E quando nós estamos servindo ao Senhor, todas as marcas que nós carregamos no nosso corpo, nós não vamos abrir mão. Eu já tive relação difícil com o pastor Frank. Mas hoje nós podemos andar junto, nós podemos caminhar junto. Vocês lembram do pastor Ronaldo? Lembra do pastor Ronaldo? Eu também já tive problemas com o pastor Ronaldo. Mas depois as coisas mudaram. E nós andamos muito junto. No seu sepultamento, a família pediu para eu fazer o culto fúnebre. Porque ele me amava. E elas falaram, você não sabe, apóstolo, quanto o pastor Ronaldo te ama. E ele pediu para a gente, pede para o apóstolo fazer o meu culto fúnebre. Mas nós passamos por algumas relações que nós abrimos mão e não queremos mais saber das pessoas. Nós que servimos a Deus estamos errados. Não podemos agir assim. Eu sou o líder dessa igreja. Eu já fui desafiado nessa igreja. Meu nome já foi levantado com coisas feias aqui. Eu poderia muito bem desistir de tudo. Mas eu não desisti, eu continuo aqui. E mais situações vão acontecer e eu vou continuar aqui. Eu não vou abrir mão, eu não vou desistir. Nós não podemos desistir. Muitos irmãos abandonaram, não quer mais servir, não quer mais ser, sabe, um líder. Por quê? Eu estou cansado, estou desanimado, sei lá. Mas a verdade é que muitas pessoas não querem mais relações, não querem mais cobranças, não querem mais pagar o preço. E a nossa vida inteira é vida de pagar preço. Olha para o irmão e diga, a sua vida inteira em Cristo Jesus é pagar preço acima de preço. Vai ouvir coisa que não quer ouvir. Diga para ele, vai ouvir coisa que não quer ouvir. E vai ter que ficar caladinho. Diga para ele, vai ter que ficar caladinho. Vai ter que engolir. Não tem esse negócio não, não, comigo ninguém fala assim não, que eu sou o líder dessa igreja, eu sou o apóstolo dessa igreja. Não, tem que engolir às vezes. As relações, a relação de Jesus era assim. Essa era a relação de Jesus. Quando Pedro
disse para ele, olha, eu não vou deixar que ninguém te prende, eu não vou deixar que ninguém faça alguma coisa com você. E Jesus disse, ah, Satanás, eu te repreendo em nome do Deus vivo e eterno, que está usando a sua boca para falar essa besteira. Eu tenho que ser morto, eu tenho que ser chicoteado, eu tenho que ir para a cruz. Jesus disse isso para ele. O mesmo que disse, você é o Messias, é ungido de Deus, mas foi o mesmo também que disse, não, ninguém vai tocar no Senhor, eu não vou deixar que ninguém faça nada contigo. Não entendeu o Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus é isto. Quando eu dou a minha vida para Jesus, ela pertence a Cristo, não pertence mais a mim. E quando eu sou chamado pelo ministério, eu não posso abrir mão de nenhum tipo de relação. Eu tenho que continuar. Eu posso ser perseguido, pode falar mal de mim, levantar uma canúlia contra mim, eu vou continuar servindo a Deus. Eu vou continuar na jornada, na caminhada, não abro mão. Eu posso estar desempregado, eu posso estar sem dinheiro, eu não vou abrir mão do meu ministério, não abro. Vou continuar. Agora, quando nós fazemos aí um paralelo dessa mensagem, do sacrifício de Jesus, lá de Paulo, que talvez sofreu... Como que Paulo foi morto? Ele foi enforcado ou arrancaram a sua cabeça? Hã? Quantas vezes preso? Quantas vezes escrevendo para as igrejas? Como é se colocar no lugar de Paulo e falar, meu Deus, sou humano, sou teu servo, passar por essa situação? Quantas vezes nós falamos isso? Será que essa igreja moderna de hoje, do século XXI, estaria pronta para passar o que Paulo passou? Porque se nós abrimos mão por coisas simples, o que é o Evangelho para você? O que é servir a Deus? É pôr um terno? É uma gravata? É uma saia comprida? É um cabelo comprido? É defender uma placa de igreja? É dizer que a sua doutrina é melhor do que a outra? É apontar o dedo para o pentecostal? É falar barbaridade dos pentecostais? É acusar? É brigar na internet, defendendo a sua tese? É ir para a rádio, para a televisão e ficar discutindo sobre doutrinas? Fomos chamados para isso? Não entendeu que o Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho é, a sua vida pertence a Deus, é dele a sua vida. E aquilo que está em tuas mãos tem que ser feito com muito amor, com muito carinho, e você não pode desistir. Com razões humanas, sou humano, eu não estou aguentando. O preço tem que ser pago. Porque nós temos que dizer para este mundo e mostrar para Jesus, Senhor Jesus, eu carrego as marcas do Senhor na minha vida. Quando alguém falar mal de você na tua cara, quando alguém te ofender, quando alguém se levantar dentro do ministério e você passar uma vergonha terrível, continue em frente. Continue caminhando. Porque Jesus está vendo. Meu servo carrega a marca de Cristo Jesus. Ele não abre mão por qualquer coisa. O pastor que eu conheci lá, que pregou ontem na igreja, ele está em depressão. Ele se afastou da igreja por 3 meses. Aí eu conversei com ele no final, ele não disse que estava com depressão, falou para mim. E ele falou depois no final. Eu perguntei, conversando com ele, perguntei, o que aconteceu, pastor? Você está doente, se afastou da igreja? Ele, não, é que eu estou com depressão. E qual o motivo? É que eu fui abraçando muita coisa, e depois eu não aguentei mais. Eu estava adoecendo a igreja. Então eu tive que me afastar um pouco. Mas é por pouco tempo. É só para... E depois eu volto com força total. Porque é isso que os servos de Deus faz. Não é tempo. 5, 10, 15 anos não, meu irmão. Não temos tempo para isso não. Às vezes é pouco tempo. Para dar um respiro e não pode parar. Olha para o irmão e diga, a obra não pode parar. A obra não para. Glória a Deus. Olha para o irmão e diga para ele, você carrega a marca de Cristo Jesus no seu corpo? Diga para ele, carregue a marca de Cristo Jesus.
Santa Ceia é um culto bem dinâmico. Testemunho de Santa Ceia. Mas a irmã, ela já tinha pedido uma oportunidade e foi deixando e caiu logo no culto de ceia. Então, a irmã tem que falar. Amém? Mas a gente não dá oportunidade de ceia porque sabe que é um culto bem dinâmico. Já é quase meio-dia, nós já vamos entrar, já vou encerrar a mensagem e nós vamos entrar no momento da Santa Ceia. Mas essa palavra que eu trouxe nessa manhã é para que você se fortaleça em Cristo Jesus. É para que você saiba que servir a Deus é carregar a marca de Jesus no seu corpo, na sua alma é carregar. E nós não podemos abrir mão do nosso chamado. Deus chamou pastores, Deus chamou líderes, obreiros, diáconos para a sua obra. A obra precisa de obreiros. A obra necessita de homens de Deus. Nós cansamos, mas nós vamos nos recuperar, porque a palavra de Deus nos ensina. Amém? Como está lá no livro de Isaías, que os jovens, eles não se cansarão, não vão se fadigar. Pelo poder do Senhor, eles vão renovar suas forças. Eles vão subir como asas de águias, para a glória do nome do Senhor. Nós podemos estar um dia cansado, um dia desanimado, mas o Senhor vai renovar as nossas forças e nós vamos continuar a fazer o que temos que fazer. Amém? Aí nós vamos mostrar realmente quem somos nós. Quem somos nós? Então, quando Paulo, ele sofreu por essa situação na igreja, que os irmãos diziam, batiam no peito e se vangloriava por ser judeus, por falar hebraico, aramaico, por ser, descendentes de Abraão, porque eram circuncidados, Paulo defendia. Eu também sou servo do Senhor, também sou ministro, eu também sou filho de Abraão, eu também sou israelita, eu também sou judeu, mas eu coloco tudo isso de lado, porque o que mais importante é para mim é o novo nascimento em Cristo Jesus, é o viver em Cristo Jesus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Repita comigo, igreja. Bem forte, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Louvado seja Deus. Repita comigo. E a todos quanto mandarem, conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus, desde agora. Ninguém me quete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Verdadeiramente, olhe o seu passado, o seu presente, o seu futuro e saiba, marcas virão sobre o meu corpo e são marcas de Jesus Cristo. E eu não vou abandonar o barco, eu vou continuar em frente. Eu vou continuar seguindo. Amém, meus irmãos? Amém. Essa é a mensagem nessa manhã, para a glória de Deus.